Eu estou vendo aqui que algumas pessoas já fizeram alguns comentários no chat. Alguém postou um link para algumas referências aqui. Alguém tinha perguntado sobre se eu vou disponibilizar esse vídeo. Eu vou realmente disponibilizar o vídeo dessa aula, eu estou gravando ele aqui. A gente vai disponibilizar no canal do YouTube da nossa plataforma, da Codeme. Vou mandar o link para todos os que se inscreveram. Eu vou disponibilizar também na página do Facebook, na nossa página do Facebook. E é isso. Quem quiser depois voltar, retomar, reassistir novamente, tiver paciência de me assistir novamente, tiver interesse, pode assistir. Mas é isso. Eu queria abrir para perguntas. Eu queria que vocês já aí começassem a pensar nas perguntas que vocês talvez tenham interesse em fazer, talvez não tenham nenhuma pergunta também. Ninguém é obrigado a fazer pergunta nenhuma. Mas a ideia é essa, a gente tentar um debate aqui sobre esses temas que eu consegui muito brevemente explorar aqui nessa breve apresentação. Eu posso fazer um comentário e uma pergunta sobre essas questões das condições de possibilidade que você comentou? Pode, Priscila. Pode. Essas condições de possibilidade do totalitarismo, sim, não sei, acho que no século XX se dão nesse contexto do imperialismo, né? O imperialismo como a extensão das fronteiras físicas do país, das fronteiras territoriais do país, né? Sim. E dentro disso todo o envolvimento para administrar essas, vamos dizer, essas pessoas que vão sendo incorporadas, né, no país, vamos lá, no império, nesse império físico. Então, é preciso conquistá-las, vamos dizer assim, né? Como a gente poderia, hoje, na era da globalização financeira, na era em que esse imperialismo ele se desloca para uma conquista, sobretudo financeira, né? Então, a questão do território deixa de ser o elemento principal do imperialismo. Isso é que a gente pode fazer uma leitura disso como imperialismo, né? Eu leio como império, né? Por conta também da minha referência teórica. Como é que a gente poderia fazer essa leitura hoje do totalitarismo nos tempos atuais? Porque, por exemplo, esse fenômeno do nazismo, ou do totalitarismo, ou mesmo do stalinismo, não vai se apresentar com a mesma cara, né, daquele imperialismo do século XX. Pois é, como eu disse, assim, um dos elementos que tornam possíveis o surgimento dos regimes totalitários para ela foi o imperialismo. Não é à toa que ela dedica 1/3 do livro acerca do imperialismo. E muito brevemente, eu queria chamar a atenção só para um elemento que ela aborda no imperialismo, é que o imperialismo, justamente por essa lógica expansionista, ela coloca em crise as fronteiras físicas e legais dos Estados nacionais. E que somente essa crise dos Estados nacionais e do ordenamento jurídico-político que os Estados nacionais forneciam para as populações europeias a partir do século XVI até o século XIX, esse ordenamento entra em crise. E é essa fratura dessas fronteiras que cria uma das condições de possibilidade do surgimento dos regimes. Não é essa a única questão para ela,
ela vai falar, por exemplo, só um parêntese, que a primeira experiência de uma espécie de protocampo de concentração surge na África do Sul. Na África do Sul. O modelo que, em alguma medida, os nazistas vão tentar emular e vão, obviamente, expandir e sofisticar dos campos de concentração e extermínio, aparece no imperialismo europeu na África do Sul. Mas eu acho que, fechando esse parênteses, acho que essa crise do Estado-nação, que se aprofunda, por exemplo, no final da Primeira Guerra, com o surgimento de inúmeros novos Estados-nação, enfim, é um dos elementos importantes para ela. No que tange a como entender as possibilidades de explicação disso que ela está descrevendo ainda lá no final da década de 40, início da década de 50, sobre o nosso tempo, e aí tentando abordar a tua pergunta sobre o capitalismo financeiro, eu não ousaria fazer um comentário para não falar besteira. O que eu posso dizer é o seguinte, e aí é uma afirmação mais geral primeiro e uma afirmação mais específica depois. Eu volto ao ponto. E ela finaliza, agora eu estou na dúvida se é o terceiro capítulo do totalitarismo ou o quarto capítulo, mas eu tenho a impressão que é o terceiro capítulo, que é sobre o totalitarismo do poder. Ela diz o seguinte, que esses elementos que produziram, que são as condições de possibilidade de existência e do surgimento desses regimes totalitários, não são eliminados com a derrota desses regimes. E acho que, inclusive, eu já mencionei isso no início da minha apresentação. Esses elementos continuam disponíveis. Se eles vão resultar em uma nova combinação que vai produzir um regime que a Hannah Arendt chamaria de totalitário, não é possível prever, porque também não era possível prever que esses regimes totalitários que surgiram, nazismo, stalinismo, surgissem. Não havia nada escrito no mundo, na natureza, na história, que esses regimes tivessem que surgir. Então, também não há nada escrito que esses elementos se recombinem de maneira nova para produzir novos regimes totalitários. Mas também não há nada que impeça que novas combinações surjam. Não há nada que obrigue, não há nada que impeça. Para pegar o ponto específico, a crise dos Estados-nação continua nisso. A noção de globalização envolve, por exemplo, uma nova rodada de crise da capacidade dos Estados-nação de manejarem alguns elementos, o elemento da lei, o elemento da população, enfim, fluxo de capital, fluxo de pessoas, enfim, está tudo aí. Esse foi um dos elementos que criou as possibilidades do regime totalitário. Se vai produzir novamente, não é possível dizer. Ela recusa qualquer tipo de futurologia. Mas é possível. E certamente, se produzir, não será um regime... se novos regimes totalitários surgirem, não serão iguais aos regimes nazista ou stalinista, porque, novamente, nem o regime nazista ou stalinista eram iguais. Eles fizeram combinações singulares, cada um deles, desses elementos que estavam disponíveis para ambos. Então, a minha resposta seria essa. É isso. Eu posso responder diante da sua pergunta, que é uma pergunta difícil, é isso. Avançando para outra pergunta aqui. A Cris pergunta no chat como se formam as massas, né? Pois é. Essa é o problema de você fazer uma escolha de texto que não lê tudo e não lê do início ao fim. Alguma coisa fica de fora. E uma dessas coisas que aparece no primeiro capítulo é a ideia dessa sociedade de massas. Alguém está com o microfone ligado e eu estou com retorno aqui. Se alguém ligou o microfone e quiser fazer uma pergunta, eu só espero acabar essa explicação e antes de eu começar a próxima, eu abro e você pode fazer a pergunta pelo microfone mesmo.
Mas, assim, muito brevemente, muito brevemente, essas massas, elas têm a ver com... para ser muito breve, é difícil explicar isso de forma breve. Novamente, ela gasta um capítulo inteiro explicando esse processo. Mas é a ideia de que as massas elas surgem do esfacelamento das classes. Ou seja, se a sociedade europeia, ela está pensando especificamente na sociedade europeia, ela, no século XIX, por exemplo, é uma sociedade ainda dividida em classes. Para o Marx, por exemplo, a ideia de classe é uma ideia fundamental. Essas classes, essa ideia de que há alguma coisa entre, por exemplo, os proletários que os unifica, que dá sentido ao fato de que um proletário olha para o outro se reconheça nele como alguém que tem alguma coisa de igual, essa possibilidade desaparece, principalmente da virada do século XIX para o século XX. Essas classes se esfacelam por várias razões e produzem essas massas que são, como ela diz, amorfas. Para entrar em mais detalhe, eu realmente teria que explorar o capítulo 1º da sessão sobre o totalitarismo. Infelizmente, eu não tenho tempo para isso. Eu me comprometo, se ainda for do teu interesse, mais à frente, a gente voltar a esse tema, que é um tema importante, mas eu faria uma única observação. É uma crítica que alguns comentaristas fazem a Hannah Arendt. Alguns comentaristas, inclusive, importantes, são simpáticos à leitura dela. E é uma das razões pelas quais eu escolhi pular esse capítulo 1º. Nesse capítulo, ela faz uma espécie de tentativa de análise sociológica, justamente da destruição das classes na Alemanha, em particular, e na Europa, em geral, na virada do século XIX para o século XX. Já existem estudos hoje que mostram que essa análise sociológica da Arendt não se sustenta. Ou seja, a sociedade alemã, por exemplo, mesmo sob o nazismo, ainda funcionava como uma sociedade dividida em classes de forma mais ou menos clara. O que significa que, do ponto de vista de uma certa sociologia, a análise dela tem problemas. Isso, entretanto, não me parece que invalida totalmente os argumentos dela. Ou seja, mesmo que as classes ainda existissem na Alemanha nessa época, como maneira de organização da sociedade, as noções que ela está empregando aqui a partir das massas, e ela está pensando especificamente na questão da ideologia e desse mundo fictício que as ideologias ajudam a produzir, me parece que isso sustenta a despeito das deficiências da sociologia que ela produz no 1º capítulo. Não sei se ficou claro. Ou seja, mesmo que ela esteja errada sobre essa sociedade de massas, eu acho que a análise que ela faz da ideologia totalitária não só se sustenta para a análise específica que ela está fazendo, mas ainda continua sendo interessante para nós. A ideia da ideologia como a produção de um mundo fictício, coerente, onde não tem rachadura, onde tudo se explique. Acho que isso ainda me parece que nos é útil. Mas é isso, Cris, é o que eu posso, no momento, nessa brevidade de tempo, responder. O Richard escreve aqui no chat, pedindo se eu poderia voltar a explorar mais a lógica da polícia secreta e a situação da dominação interna. A polícia tomaria no final, o serviço das Forças Armadas? Não exatamente. A ideia não é necessariamente tomar o lugar das Forças Armadas. Você tem 2 órgãos, por exemplo, no regime nazista, né, que são as SS, que é a polícia secreta, e a SA, que é o exército.
muito resumidamente, que continua existindo, paralelamente uma a outra. Mas há claramente uma precedência, a despeito da guerra, é isso, a gente está no meio da guerra. Os nazistas estão lutando no fronte ocidental contra os franceses, os ingleses, depois os americanos, estão lutando no fronte oriental com os soviéticos, estão no meio da guerra. E ainda assim, a SS, que é a polícia secreta, tem mais importância do ponto de vista do funcionamento do regime do que a SA, que é a parte das Forças Armadas. Para Hannah Arendt, isso só se explica, só faz sentido, se você imagina que o horizonte de dominação, como eu disse, do movimento totalitário, isso fica claro no nazismo, é um horizonte de dominação global, ou seja, o mundo inteiro passará a fazer parte de dentro do regime. Não vai ser mais fora do regime, vai ser dentro do regime. E dentro do regime é a polícia que dá ordem ao caos. Não é quem enfrenta os inimigos internamente dos regimes, não é o exército, é a polícia. É óbvio que a gente, como eu fiz o parênteses, o caso do Rio de Janeiro, nesse sentido, joga uma espécie de chave de fenda nessa máquina explicativa. No entanto, mesmo aqui no Rio de Janeiro, você pode pensar que, na verdade, o exército está funcionando como polícia. Então, mesmo aqui no Rio de Janeiro, a lógica ainda mais ou menos sustenta. Mas abandonemos a questão do Rio de Janeiro. A ideia é essa. A ideia é de que não é que elas tomam o papel das Forças Armadas. As Forças Armadas continuam existindo, continuam atuando. A ideia é quem é a instituição mais importante. Você imagina que num país em guerra, a instituição mais importante serão as Forças Armadas. Ela vai dizer que não. O problema é esse. O nazismo não faz sentido pensar por essa lógica. Desculpa, tem fogos. Alguém soltou fogos aqui perto. A instituição mais importante para o regime nazista é a polícia secreta, no meio da guerra. Porque isso só faz sentido se eles se imaginassem dominando todo mundo e que todo mundo estivesse não diante do exército deles, mas diante da polícia. É isso. A Cris Bazani faz uma nova pergunta: quais são esses elementos especificamente totalitários? Então, isso tem um caráter um tanto ambíguo no texto dela. Tem determinados momentos que, de fato, ela aponta que os elementos são totalitários e outros que não são necessariamente totalitários. O ponto é, eu posso voltar alguns deles, alguns que eu já elenquei, mas eu posso voltar o antissemitismo é um deles. E não é à toa que o título da primeira sessão do livro é o antissemitismo. É isso. Antissemitismo sempre não. Mas existe na Europa há muito tempo. Há muito tempo. Você pode botar lá desde Roma. Já existiam algo do antissemitismo. Então, é um elemento que atravessa a história da Europa mais de 1000 anos antes da subida ao poder dos regimes totalitários. Ou seja, o antissemitismo em si mesmo não seria totalitário. O problema e aí ela deixa bem claro, primeiro, os regimes totalitários eles fazem isso com tudo. Ela escreve sobre isso, dizendo que o que é novidade no regime totalitário não são as suas ideias, são as suas ações. As ideias, os regimes totalitários não criaram absolutamente nada de novo. O que é novidade nos regimes totalitários são as suas ações. E o antissemitismo é um bom exemplo disso. O antissemitismo não foi criado pelo nazismo. O nazismo pegou um elemento que já estava disponível e impingiu nele um caráter totalitário. E qual é esse caráter totalitário? Ele transformou o antissemitismo numa ideologia. E eu não tive tempo para explorar mais a ideia de ideologia, mas a ideia de ideologia envolve isso aí. Envolve o que ela chama da lógica de uma ideia. Ou seja, se você diz que a ideologia central do teu regime é de que há uma dominação, é uma conspiração judaica
que está, por exemplo, vilipendiando a Alemanha, e que essa é a razão de ser do regime nazista, por exemplo, da subida ao poder do regime nazista, isso não é só mais um preconceito. Isso produz o efeito de que os judeus têm que ser eliminados da face da terra. Porque somente com a eliminação dos judeus da face da terra, a Alemanha será próspera. Isso é um exemplo da apropriação de um elemento que não é propriamente totalitário, mas que se torna totalitário. Outros elementos que têm essa ambiguidade são totalitários ou não são totalitários, como eu disse, o próprio imperialismo. Os regimes totalitários são imperialistas, mas não foram eles que inventaram o imperialismo. A Inglaterra era imperialista sem ser totalitária, a França era imperialista sem ser totalitária, a Bélgica era imperialista sem ser totalitária, e por aí vai. Mas a ideia de expansionismo também faz parte, é uma ideia que é apropriada pelos regimes totalitários, mas que não são eles que criam. Outras ideias menores, e que aparecem, por exemplo, no capítulo 4, que a gente não teve tempo de explorar, é a solidão das massas. As massas não são só amorfas. As pessoas no interior das massas experimentam aquilo que ela chama de solidão, que sempre foi uma experiência marginal na história do pensamento ético, político e moral ocidental, mas que torna um fenômeno completamente difundido no mundo moderno. E a solidão, ela deixa claro, né, no capítulo 4, que é diferente do isolamento. No isolamento, por exemplo, o isolamento é a condição de possibilidade, por exemplo, de eu escrever um trabalho. Se eu tenho, por exemplo, que escrever um trabalho de final de curso na faculdade, qualquer coisa do tipo, eu tenho que me isolar. Se eu ficar, por exemplo, conectado o tempo inteiro no WhatsApp, no Facebook, saindo com os amigos, eu não vou escrever esse trabalho. Vou. Imagino que seja uma experiência compartilhada por todos, ainda mais nesse mundo de WhatsApp, de hiperconectividade. Ou seja, o isolamento é uma condição, por exemplo, para produzir qualquer trabalho. Solidão não é isso. Solidão é diferente desse isolamento. Que a solidão, para ela, é uma situação em que eu não estou apenas na ausência da companhia dos outros. Eu estou na ausência de companhia de mim mesmo. Ou seja, e nesse sentido, eu, por exemplo, não sou capaz de pensar, no sentido forte em que ela dá o termo pensar. Porque para ela pensar tem a ver com o diálogo silencioso em que eu estabeleço comigo mesmo. Quando eu estou pensando, eu estou dialogando comigo mesmo, por assim dizer. Se eu estou solitário, eu estou sem a minha própria companhia. Então eu sou incapaz de pensar. E no limite sou incapaz de produzir qualquer coisa. E essa é uma experiência que, por si só, é um elemento que, por si só, novamente, não é totalitário, mas que é totalitário nesse sentido, que é uma das condições de possibilidade para o surgimento dos regimes totalitários. Porque só essas pessoas, nessa situação de solidão, são capazes de serem conquistadas pela ideologia. Essa maneira, essa ideologia totalitária específica que ela está descrevendo. Ou seja, a ideia de que eu não sou capaz de me confrontar, de pensar sobre as experiências na minha vida, eu preciso de alguém que produza uma narrativa unívoca, que explique tudo o que acontece. E dê sentido a tudo o que acontece. Produz esse mundo de ficção. Somente as pessoas em situação de solidão estão plenamente vulneráveis a isso. E por isso, novamente, essa não é um elemento propriamente totalitário, mas é uma das condições de possibilidade do surgimento dos regimes totalitários. O antissemitismo, o imperialismo e, por exemplo, a solidão, são esses elementos que têm esse caráter um pouco ambíguo na obra dela. Eles, ao mesmo tempo, não são totalitários, mas são as condições de possibilidade do regime totalitário. E, como eu disse, continuam para ela, pelo menos na época em que ela está escrevendo, e me parece que ainda estão disponíveis para a gente, mais de 50 anos, 60 anos, mais de 60 anos depois que ela escreveu esse livro, continuam disponíveis para a gente. A gente ainda é um mundo cada vez mais solitário, que as pessoas estão cada vez em situação maior de solidão. É um mundo em que a ideia do imperialismo ainda faz sentido, ainda que com muita
necessidade de reformular o que significa esse imperialismo. E que, por exemplo, o antissemitismo está correndo solto. É só você acompanhar, por exemplo, na Europa, na própria Polônia, na Hungria e tudo mais. Quer dizer, todos esses elementos que para ela criaram as condições de possibilidade para os surgimento dos regimes totalitários continuam disponíveis para a gente. Porque, novamente, não significa que regimes totalitários surgirão. Mas as condições estão dadas. A Cecília pediu se eu poderia explorar um pouco mais talvez a distinção entre propaganda e doutrinação. Né? É isso, a ideia de propaganda, a distinção entre propaganda e doutrinação, se eu entendi a tua pergunta, é essa. Né? A propaganda, ela deixa claro, é sempre voltada para aqueles que são de fora do movimento. Ou seja, você precisa convencê-los de que as mentiras que você está contando não só são verdade, mas que serão verdade. A partir do momento em que as pessoas já estão no interior do movimento, a propaganda se torna desnecessária. E mais ainda, a partir do momento em que o movimento toma o poder e destrói toda a resistência, toda a oposição, para ela, a propaganda perde o sentido, porque a propaganda é sempre pro de fora. E aí é doutrinação pura, que envolve para ela, que eu gostaria de ter explorado mais, essa doutrinação envolve uma dosagem mais ou menos igual, tanto de credulidade quanto de cinismo. O que quer dizer isso? Você ser crédulo e cínico ao mesmo tempo. Aqueles que já estão funcionando na lógica da doutrinação devem acreditar naquilo que o líder fala. Entretanto, caso apareçam elementos que provem que o líder mentiu ou que o que ele falou não é verdade, essas pessoas têm que operar num certo regime de cinismo. Ou seja, não, ok, a gente sempre soube que é isso que ele está falando, ou isso que ele prometeu, ou isso que ele disse que se tornaria verdade, não precisava ser verdade, não é isso que importa. O que importa é o horizonte final. O que importa é a linha de chegada, por assim dizer. Então, se ele vai ter que contar umas certas mentiras para o caminho, ok. Essa ideia, a doutrinação opera mais ou menos nessa dicotomia, nesse paradoxo de credulidade, ou seja, precisa acreditar no líder, mas ao mesmo tempo, se ficar provado que o líder mentiu, ok, tudo bem. É diferente da propaganda. A propaganda precisa ser mais sutil. Porque ainda, enquanto é a propaganda que está operando para convencer os de fora, a possibilidade de que uma determinada mentira ou que um determinado fato prove que aquela ficção, aquela narrativa fictícia que o movimento está propondo é fictícia, é mentira, ainda é possível. A partir do momento em que a propaganda se torna desnecessária, ou seja, a partir do momento que o movimento tomou completamente poder, eliminou qualquer oposição, essa propaganda não é mais necessária, ela é eliminada, e é pura doutrinação. Nesse sentido, a produção de sujeitos que são, ao mesmo tempo, crédulos e cínicos. É isso, sim, é o que eu sou capaz de responder isso nesse momento. O Rafael Augusto fez um longo texto aqui, eu vou tentar passar por ele. Ele está propondo um exercício um pouco perigoso. O totalismo para ela é ímpar, né? E ele coloca o Holocausto em uma posição na qual não se pode e não se deve comparar com outros fenômenos. Ela mesmo justifica o surgimento do totalitarismo por meio do imperialismo, que é um elemento que cria a noção de superioridade em relação ao outro. Queria propor uma reflexão um pouco fora de Arendt, mas a partir de Nietzsche. Pesado. Mas a Arendt adorava Nietzsche. Mais ou menos. Mas Nietzsche era uma figura importante para ela. Ela elenca que são os três os principais filósofos que encerram a longa tradição da filosofia ocidental, que começa lá com Platão, lá na caverna, no mito da caverna, na alegoria da caverna,
e são três que acabam com essa tradição, por assim dizer: Marx, Nietzsche e Kierkegaard. Então, Nietzsche tem uma posição privilegiada para ela nesse sentido. Mas vamos lá. O filósofo diz que quando se olha muito para o abismo olha de volta para você. Até que ponto podemos pensar a relação dos judeus com a Palestina hoje nesse sentido? Eu penso que o trauma, justamente com as perspectivas que isolam o Holocausto como experiência única e incomparável, justifica outras formas totalitárias. Ou seja, o enfrentamento do passado e da experiência totalitária não deveria ser feita de forma passional, sacralizada. Assim, sendo, corremos um risco de uma espécie de revival. Pois é, essa é realmente uma discussão difícil de ser feita, especialmente no registro, nesse registro que a gente está aqui, que é um pouco precário. O que eu posso te dizer é o seguinte: eu vejo com problemas, eu vejo com dificuldades, ainda que eu já tenha me pego fazendo essa espécie de percurso entre a experiência mal elaborada do Holocausto e as políticas problemáticas do Estado de Israel. Eu acho que essa linha é muito, muito mais sinuosa do que uma certa leitura mais imediata poderia fazer. Eu diria isso. O que, além disso, eu posso dizer para vocês com mais segurança, e eu falo isso porque eu não tenho qualquer embasamento de estudos sobre Israel, e aí eu não me aventuro a fazer esse tipo de comparação. A gente não está aqui numa mesa de bar, né? A gente está aqui numa aula com um perfil mais acadêmico, quais afirmações têm que estar embasadas em estudo, em uma reflexão mais detida. Que a Hannah Arendt, ela, já na década de 40, logo depois que ela chega aos Estados Unidos, e imediatamente e durante a formação do Estado de Israel e imediatamente após, a Hannah Arendt escreve textos que são lidos hoje e têm um caráter imensamente profético. No seguinte sentido, ela tem um trecho que eu não vou conseguir citar texto ipsiliteri, mas que vai mais ou menos nesse percurso, em que ela escreve dizendo o seguinte: se os árabes e os judeus não sentarem para dialogar, o Estado de Israel jamais vai viver em paz. Ela escreve isso ainda na década de 40, se eu não estou enganado. E ela sempre foi imensamente crítica ao modelo religioso, étnico que o Estado de Israel tomou. Ela era, por exemplo, proponente da ideia de um Estado binacional, que envolvesse tanto palestinos quanto israelenses. Então, ela sempre foi muito crítica, desde o início, da maneira, da lógica soberana que está em alguma medida presente desde a fundação do Estado de Israel. Agora, fazer esse raciocínio que você está propondo aí, eu não me aventurei a fazer, não porque ele não faz sentido, é simplesmente porque eu não me sinto capaz de fazê-lo por ignorância. Por ignorância. É isso. Existem outros estudiosos por aí, eu posso inclusive pegar a referência, eu tenho algumas anotadas de alguns estudiosos que eu gostaria de ler, alguns eu já li, por exemplo, uma figura como o Eduard Said, que era um historiador, crítico literário palestino, escreveu sobre isso. Hoje, atualmente, tem uma leitora da Hannah Arendt que está escrevendo sobre isso, que é uma autora infame, mas que está escrevendo sobre isso, que é a Judith Butler. O penúltimo livro que ela escreveu foi sobre o problema Israel-Palestina, e Hannah Arendt aparece como uma das referências da reflexão dela. Quer dizer, existe um número considerável de intelectuais que estão pensando justamente nessa linha, como
como harmonizar a experiência dos judeus no Holocausto com os problemas relativos ao Estado de Israel hoje, na forma como ele lida, por exemplo, com a população palestina, inclusive usando a própria Hannah Arendt. Mas não é uma área em que eu me aventuraria aqui nesse espaço a fazer, que seria um pouco, eu me sentiria um pouco petulante, por assim dizer, de fazê-lo, por ignorância mesmo. Gente, eu vou só responder essa última pergunta, porque a gente já passou do nosso tempo, e eu vou fazer só umas considerações finais ao final da resposta dessa pergunta, que eu vou tentar ser o mais breve possível. O David Pérez pergunta: por que a Arendt diferencia regime autoritário e totalitário? Isso é uma ótima pergunta. Não peguei a diferença. Ambos não envolvem as massas numa ideologia oficial de governo e repreendem qualquer oposição ideológica contrária? Então, David, de fato, há uma diferença importante para ela entre o que seria um regime autoritário e um regime totalitário. Tem inúmeros aspectos dessa diferença, que envolvem, por exemplo, a forma como ela entende o conceito de autoridade. Ela vai dizer, por exemplo, que o regime totalitário é um regime não autoritário. O regime totalitário é um regime não autoritário, porque a autoridade envolve uma certa forma de entender a lei como alguma coisa que estabiliza as nossas relações. As leis têm autoridade na medida em que elas são previsíveis e estabilizam a forma como eu relaciono com você. Nos regimes totalitários, a lei perde essa capacidade de estabilizar as relações. Isso aparece no capítulo 4. As leis, ao invés de serem elementos de estabilização, se tornam elementos justamente de estabilização da vida comum. Então, nesse sentido, eles não são regime autoritário. Isso é um ponto difícil, que quem sabe numa próxima aula eu tente voltar. Inclusive, escrevi sobre isso na minha dissertação. Mas nessa diferença específica que você está apontando, qual que seria a diferença de um regime autoritário e um regime totalitário no que tange à repressão da oposição? O que ela aponta é isso, é que os regimes autoritários, a violência, ela faz sentido na medida em que o que você está querendo é repreender, acabar com a oposição. No momento em que a oposição se desfaz, ou seja, não tem mais oposição, um regime autoritário, no sentido estrito, uma tirania, uma ditadura, essa violência ela pode se amortecer sem que o regime entre em perigo, porque a oposição está eliminada. O ponto do regime totalitário, ela vai dizer, é justamente quando não há qualquer oposição mais, é que a violência do terror se exacerba. Ou seja, no caso do nazismo, por exemplo, os campos, a solução final, como uma das formas de você descrever o que está em jogo nos campos de extermínio, ele só foi possível de ser implantado da forma como foi implantada quando já não havia mais nenhuma resistência interna na Alemanha e nos territórios ocupados, por assim dizer. Não havia resistência, ou essa resistência era tão marginal que não representava qualquer perigo para o regime. Porque houve resistência, houve focos de resistência, importantes, inclusive, que são pouco conhecidos. Mas esses focos de resistência não representavam qualquer perigo para o regime, perigo real. O que representava perigo real era, no fronte oriental, o Exército Vermelho, e no fronte ocidental, a Inglaterra, em alguma medida, e depois o Exército Americano, as Forças Armadas Americanas. Internamente, o perigo estava debelado. E é exatamente nesse momento em que a violência, a repressão, se exacerba e se aprofunda. Isso é uma diferença para ela crucial entre um regime autoritário no sentido estrito e um regime totalitário. Um regime totalitário no sentido estrito e um regime autoritário. Ou seja, o campo de concentração não está ali, não existiu para destruir a oposição. Aquelas pessoas que já estão lá não representavam qualquer oposição ao regime.
Não era por isso que elas estavam lá. E é no campo de concentração onde a violência chega aos seus estertores. Entendeu? Então, essa é uma diferença importante para ela, entre um regime autoritário e um regime totalitário. Então, gente, eu queria agradecer imensamente a paciência de vocês por estar aqui, por me acompanhar, por me aturar ao longo dessas últimas 2 horas. E avisar mais uma vez que eu vou disponibilizar o vídeo para quem quiser. E a ideia é eu vou chamar uma nova aula ainda sobre a Hannah Arendt, a ideia é um curso sobre ela, e continuar a partir de onde eu parei, que foi já no capítulo 2, sobre o movimento totalitário, já no livro, na seção 3 do livro. É isso, gente. Obrigado por vocês terem vindo, obrigado por vocês me prestigiarem estar aqui. E não esqueçam de, se não ainda fizeram, adicionem a nossa página lá no Facebook, deem uma olhada no site, que a gente vai divulgar não só aulas futuras sobre Hannah Arendt, mas sobre outros assuntos e de outros professores. É isso, gente. A página é codeme.me. Codeme.me. Ela, inclusive, está no cartazinho do... a Priscila acabou de digitar aí, codeme.me. E vocês também acham via codeme.me a gente no Facebook. E também no YouTube. Gente, mais uma vez, obrigado pela paciência e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá. Boa noite. Tchau para todo mundo.